Olá! Hoje a nossa análise vai focar no capítulo 4 do livro de Atos, na Bíblia. Isso, um capítulo bem intenso. Começa logo depois daquele milagre, né? Pedro e João ensinando ali no templo, depois de curar o homem aleijado. Exatamente. E a coisa esquenta rápido. Pois é, a reação vem na hora. Chegam os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e, é importante notar, os saduceus. Ah, sim, os saduceus. Isso é chave. Eles prendem Pedro e João. O que incomodou mesmo foi o ensino sobre a ressurreição. Em Jesus. Claro, porque os saduceus não acreditavam em ressurreição, né? Então, tocar nesse ponto era uma afronta direta para eles, para o poder deles. Exato. Mas olha que interessante. Mesmo com essa oposição toda, o número de homens que acreditaram chegou a quase 5.000. A mensagem se espalhava. Um crescimento impressionante, apesar da pressão. Ok, vamos analisar isso mais a fundo. No dia seguinte, eles são levados para um interrogatório formal. Aham. Perante o Sinédrio. Anás, Caifás, toda a alta cúpula religiosa ali. E a pergunta é bem direta, né? Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Sem rodeios. É fascinante ver a resposta de Pedro. O texto diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Sim, isso é destacado. E ele vai direto ao ponto. Diz que a cura foi feita em nome de Jesus Cristo Nazareno. E aí ele confronta, né? Aquele que vocês crucificaram, mas que Deus ressuscitou. Forte isso. Muito. E ele ainda cita o Salmo falando da pedra que os construtores rejeitaram, Isso. que se tornou a principal, a pedra angular. Isso. E fecha com aquela afirmação super ousada. Não há salvação em nenhum outro nome debaixo do céu. Imagina ouvir isso ali, na cara do Sinédrio, especialmente com os saduceus presentes. Uau! E como eles reagiram? O Sinédrio, os líderes? Ficaram, assim, perplexos. O texto fala da intrepidez, da coragem deles. E notaram que eram homens comuns, né? Iletrados e incultos, como diz a tradução. Exato, gente do povo. Mas aí vem a sacada deles. Reconheceram que haviam estado com Jesus. A fonte da coragem era essa conexão. Que percepção, hein? E tinha prova viva ali, né? Pois é, o homem que tinha sido curado estava lá, em pé do lado deles. Não tinha como negar o milagre. Era irrefutável. Isso deixou o Sinédrio numa sinuca de bico, imagino. Totalmente. Eles admitem entre si. Aconteceu um sinal notório, não dá para negar. Mas a preocupação era conter a mensagem, né? Então a estratégia foi proibir. Exatamente. A ordem foi clara. Não falem mais, não ensinem mais nada nesse nome, no nome de Jesus. É o conflito clássico, a autoridade humana versus o que eles entendiam como ordem divina. E a resposta de Pedro e João. Aquilo é marcante. Demais. Julguem os senhores mesmos se é justo diante de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Porque nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. É quase uma declaração de princípio, né? Uma desobediência civil baseada na consciência. Perfeito. No fim, soltaram eles. Depois de mais ameaças, claro, mas também porque o povo estava do lado deles, glorificando a Deus pelo milagre. E o fato do homem ter mais de 40 anos ajudava, né? Todo mundo conhecia ele. Com certeza tornava o milagre ainda mais evidente. Aí Pedro e João voltam para a comunidade deles, para os outros crentes. E quando eles contam o que aconteceu, a reação do grupo é orar. Não é medo, não é estratégia de fuga, é oração. Uma oração conjunta, muito poderosa. Sim. Eles reconhecem Deus como o Criador soberano, citam até o Salmo 2 sobre as nações se enfurecendo contra o ungido. E eles veem a oposição toda, Herodes, Pilatos, gentios, Israel contra Jesus, como algo que, de alguma forma, estava dentro do plano de Deus. Exato, dentro do que Deus já havia determinado. É uma perspectiva, assim, muito forte sobre soberania divina, mesmo no meio do caos e da perseguição. E o pedido central da oração deles é impressionante. Não pedem para a perseguição parar. Não, pedem por mais intrepidez, mais coragem para continuar falando a palavra mesmo com as ameaças. E a resposta? Imediata. O lugar tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo de novo e, como resultado, falavam a palavra com mais ousadia ainda. Incrível. E logo depois disso, vem aquela descrição da comunidade, né? Ah, sim. Aquilo é fundamental para entender o impacto de tudo isso. Fala de uma unidade profunda. Um só coração e uma só alma. E não era só discurso, tinha uma expressão prática muito forte. Ninguém dizia que algo era só seu. O exemplo de Barnabé vendendo o campo e entregando dinheiro aos apóstolos é só uma ilustração disso. Era um movimento geral.
Então, o que a gente tira disso tudo? Como essas coisas se conectam? Olha, me parece que essa unidade e essa generosidade tão radicais não eram só, digamos, uma boa ideia social. Elas eram uma resposta direta, sabe? Uma consequência da experiência poderosa da ressurreição e da presença do Espírito Santo que eles estavam vivendo. E isso acontecia justamente sob pressão, sob ameaça. Exatamente. A grande graça, como o texto diz, estava sobre todos eles e se manifestava assim, nessa comunidade unida e generosa que compartilhava tudo em resposta ao testemunho dos apóstolos e à perseguição que enfrentavam. A ideia de propriedade foi totalmente ressignificada ali. Então, o quadro geral de Atos 4 é esse: uma fé que cresce, uma comunidade que se une de forma impressionante, com poder, mas tudo isso debaixo de uma ameaça bem real das autoridades. É essa tensão constante, a oposição externa parecendo impulsionar ainda mais a ousadia interna e a coesão do grupo. Fascinante. E talvez um ponto para a gente pensar, que o próprio texto sugere, é essa dinâmica. Como a perseguição que vem de fora se conecta com oração pedindo coragem e não alívio, e como isso leva à manifestação do poder de Deus que, por sua vez, resulta nessa unidade e generosidade tão radicais. Como esses elementos todos se alimentam uns aos outros ali em Atos 4. É algo para refletir, né?